Olá, aqui é a Helga. Antes mesmo de começar, já dou um aviso. Quem vier aqui na área de comentários negar a existência da crise sanitária que estamos vivendo na Europa, terá seu comentário apagado. Porque este vídeo aqui é sobre os mortos, que muitas pessoas dizem não crer sequer existirem. E, no entanto, eu estou diante de mim com um artigo do The Telegraph informando que os italianos acima de 80 anos serão deixados para morrer, uma vez que o país está dominado pelo vírus. Repito, apagarei os comentários negacionistas da realidade desta crise na Europa, especificamente aqui na Itália. É uma falta de respeito e eu gostaria, inclusive, de lançar aqui uma reflexão. As pessoas que dizem, mas eu não vi nenhum cadáver, mas eu não vi nenhum morto, mas eles estão mentindo, mas isso, mais aquilo. Diga-me uma coisa, você esteve lá na Revolução Francesa? No entanto, crê que ela existiu, não? Você esteve na Segunda Guerra Mundial? Você sabe se realmente é verdade que 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial? Não foram 5 milhões? Não foram 300 mil? Será que não foram 8 milhões? Você tem certeza que não colocaram algum veneno na garrafa do vinho que você está abrindo para beber? É necessário ter um pouco de fé, confiança, ou então nós não vivemos. Como você tem a garantia de que no avião em que você está subindo não está um bêbado conduzindo, ou um louco, ou um suicida? Você não sabe, você confia. E neste momento é necessário confiar um pouco. Basta de teorias conspiranoicas que dizem que tudo que está aí com relação a essa crise sanitária é mentira. Pelo menos aqui neste canal eu não vou mais admitir. Apagarei os comentários que neguem a crise, porque é uma falta de respeito com os mortos, com as famílias dos mortos e com qualquer ser humano que aqui estando pensa exatamente o contrário, que isso é uma coisa real. Não temos por que estar lendo as paranoias de vocês. Então vamos lá, a notícia. Deixarão morrer os italianos com mais de 80 anos, enquanto o país é dominado pelo coronavírus. Essa é uma notícia do jornal inglês The Telegraph, escrita por Erika Di Blasi, que está em Turim, e publicada no dia 14 de março de 2020. E diz o seguinte, que a região mais atingida esboça novas propostas, dizendo quem vai morrer e quem vai viver. As vítimas do coronavírus na Itália não terão acesso aos cuidados intensivos se tiverem 80 anos ou mais, ou se estiverem com a saúde precária. Se a pressão sobre as camas aumentar, propõe um documento preparado por uma unidade de gestão das crises em Turim. Alguns pacientes a quem é negado o acesso aos cuidados intensivos serão deixados a morrer, temem os médicos. A unidade elaborou um protocolo, visto pelo The Telegraph, que determinará quais são os pacientes que recebem tratamento em terapia intensiva e quais não recebem, se não houver espaços suficientes para tratar a todos, não? A capacidade dos cuidados intensivos está para esgotar-se na Itália, pois o coronavírus continua a espalhar-se. O documento, produzido pelo Departamento de Proteção Civil da região de Piemonte, uma das mais atingidas, diz o seguinte, abre aspas, os critérios de acesso à terapia intensiva em casos de emergência devem incluir idade inferior a 80 anos ou uma pontuação no índice de comorbidade de Charson de menos de 5. O índice de comorbidade de Charson é aquele que indica quantas outras condições médicas o paciente tem.
A capacidade do paciente de se recuperar da ressuscitação também será considerada. Um médico disse: quem vive e quem morre será decidido pela idade que tem e pelas condições de saúde do paciente. Assim é como é numa guerra. O documento diz: o crescimento da epidemia atual faz com que seja provável que seja atingido um ponto de desequilíbrio entre as necessidades clínicas dos pacientes com o Covid-19 e a disponibilidade efetiva de recursos intensivos. Isso foi o que um senhor que eu trouxe ao meu canal, por sinal fui muito atingida pelo fato de ter trazido a opinião deste homem, não vou sequer repetir seu nome, eu trouxe sua opinião, é um homem, um jornalista, e ele explicou exatamente isso. O descompasso na Itália entre o número de casos, que cresce exponencialmente, e o número de recursos físicos e humanos, 5.000 leitos, e os médicos, claro, o número de médicos é um número limitado, enquanto que a doença, os atingidos pela doença, os infectados, são representados por um número que cresce geometricamente. E, por exemplo, ele bem disse: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, e eu iria assim ao infinito. Creio que já ficou claro. Não dá para enfrentar com recursos limitados um crescimento desses exponencial de pessoas infectadas, pois a Itália está chegando a esse limite. Este senhor avisou no dia que gravou o vídeo, eu creio que foi sábado, dia 14, se não me engano, e ele disse que em 8 dias mais a Itália, país onde mora, estaria chegando ao ponto do colapso do sistema sanitário. Continua a leitura aqui. Caso torne-se impossível fornecer a todos os pacientes serviços de terapia intensiva, será necessário aplicar critérios de acesso ao tratamento intensivo, o que depende dos limitados recursos disponíveis. E acrescenta: os critérios estabelecem diretrizes, caso a situação passe a ser de natureza tão excepcional que torne as escolhas terapêuticas sobre o caso individual dependentes da disponibilidade dos recursos, forçando os hospitais a se concentrarem nos casos em que a relação custo-benefício seja mais favorável para o tratamento clínico. Luigi Icardi, conselheiro para a saúde no Piemonte, disse: eu nunca quis ver um momento assim. Ele, o documento, será vinculativo e estabelecerá, em caso de saturação das enfermarias, um código de precedência para o acesso aos cuidados intensivos, baseado em certos parâmetros como a sobrevida potencial. O documento já está completo. Só é necessária agora a aprovação de um comitê técnico-científico antes de seu envio aos hospitais. Espera-se que os critérios apliquem-se em toda a Itália, seguindo fontes governamentais. Mais de 1.000 pessoas na Itália já morreram devido ao vírus, e o número cresce a cada dia. Mais de 15.000 pessoas estão infectadas. A Itália tem 5.090 leitos, como disse esse senhor a quem eu acabo de referir-me. A Itália tem 5.090 leitos de terapia intensiva, o que, por enquanto, excede o número de pacientes que precisam deles. Também está trabalhando para criar novas capacidades de camas em clínicas privadas, lares e até mesmo em tendas. Contudo, o país também precisa de médicos e de enfermeiros e o governo quer contratá-los e também necessita equipamentos. Gostaria de chamar a atenção aqui para esse fato que diz: também está trabalhando para criar novas capacidades de cama em clínicas privadas, lares e até mesmo tendas. Aqui na Espanha, semana passada ainda, creio que foi na quarta-feira da semana passada, quando a Espanha nem sequer tinha sido avisada pelo presidente do governo que no dia posterior, o aviso foi no dia 13, de que no dia posterior, 14, seria declarado o estado de emergência. De fato, estamos no estado de emergência. Pois na quarta-feira, anterior a essa data do aviso, eu estive escutando uma entrevista no rádio a um médico que disse que provavelmente, dado
o que estava acontecendo na Itália, aqui na Espanha também chegaria o momento em que o sistema privado de saúde seria requerido a trabalhar em união de esforços com o sistema público de saúde. Quem sabe um pouco de direito sabe que a requisição é uma figura jurídica que os hospitais não vão privados, as clínicas privadas não poderão negar-se a juntar-se a esse esforço que eu chamo de um esforço de guerra. Estamos em uma guerra. O inimigo é invisível, mas existe. E, sem embargo, ainda há uma quantidade enorme de pessoas que não têm noção de nada, que estão negando tudo isso. Sugiro-lhes que neguem também toda a história que lhes foi contada sem que eles vissem absolutamente nada. Foi contada e eles creram que existiu tais coisas como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa. Pois creiam também na existência dessas pessoas aqui mortas. É impossível criar uma mentira dessas. Porque estão os médicos nos hospitais, está a população civil nos hospitais. Se fosse uma grande mentira, a mentira já teria vindo à tona. Então a mentira está somente na cabeça dessas pessoas que, creio, já é quase uma patologia a negação de tudo isto. Sigo. A Lombardia continua a ser a região mais crítica. No entanto, a situação também é grave no país, no vizinho Piemonte. Aqui, ela está no Piemonte, então diz, aqui em Piemonte, em apenas um dia foram registrados 180 novos casos, enquanto o número de mortes foi de 27. A tendência sugere que a situação não está prestes a melhorar. Outra coisa que eu gostaria de dizer para esses negacionistas é o seguinte: nós estamos agora vivendo essa peste, que é uma verdadeira peste, né, como castigo divino do que ocorreu em outubro na Itália. A adoração da Pachamama. Cuidado para vocês também não receberem um castigo por estarem, um castigo divino, por negar com tanta fiereza, com tanta força, toda essa crise. Cuidado, que podem ter um castigo divino também, porque quem está morrendo são irmãos vossos. São pessoas de carne e osso. E os parentes estão sofrendo uma dor terrível. Os médicos que estão lá na linha de frente estão sofrendo uma dor terrível. E as pessoas que têm sensibilidade, como eu e tantos outros, estão sentindo também uma dor terrível. Assim que, tripito, eu disse que repetia, agora eu trepito. Terceira vez que eu digo, vou apagar os comentários que sejam desrespeitosos com isto, com essa realidade que eu acabo de relatar aqui neste vídeo. E chamo a consciência e a reflexão das pessoas que ainda estão no negacionismo. Isso não é postura. Guardem, se forem negacionistas, pelo menos guardem para vocês e não saiam nas redes sociais instigando os outros com esse tipo de presença tão feia, mesquinha, pouco inteligente e desrespeitosa com os demais. Só para não deixar de citar. O problema aqui abordado é uma eutanásia. Isso aqui é eutanásia. Eu tenho 2 outros vídeos sobre eutanásia. Nos 2 eu tratei uma das maiores preocupações minhas hoje, a eutanásia. Porque ela está sendo, passo a passo, instituída. Matar os idosos. Mostrei nos 2 vídeos os dados que mostram que isso está a pleno vapor. Não é teoria da conspiração. Estão trabalhando para matar-nos quando estejamos idosos. Estão trabalhando para matar os nossos idosos. Começou na Europa. Isso vai estender-se à América Latina e chegará ao Brasil, porque tudo, ao final, chega ao Brasil. Inclusive o coronavírus, por mais que os negacionistas insistam em que tudo isso é uma grande conspiração. Os 2 vídeos sobre a eutanásia estarão na descrição deste meu vídeo. Ali eu disse, basicamente, 3 coisas. 2 coisas e que se completam agora com esse evento, com isso tudo que a gente está vivendo, essa realidade tão absurda. Primeiro, Christine Lagarde, presidente do FMI, em 2012 disse que os
os idosos estavam vivendo demasiado. Um ano depois, o ministro de Finanças do Japão disse diretamente que morram. Desde pelo menos 2004, e aí eu coloco como referência o filme, para quem gosta de cinema, talvez lembrem do filme em que foi protagonista o ator espanhol Javier Bardem, o filme Mar Adentro, que propunha uma propaganda sobre a aprovação da eutanásia. Uma propaganda da aprovação da eutanásia. 2004, disso já faz 16 anos. Estamos em 2020. Nesse ínterim, Christine Lagarde, o FMI, uma agência supranacional, a mais importante da área da economia a nível mundial. Economia que move tudo. Os idosos não são bem-vindos quando não são produtivos, então querem agora matá-los. E agora, a terceira evidência de que querem matar os idosos. Um vírus que é especialmente letal com pessoas idosas, a partir dos 70 anos. Tudo isso é muito triste. Trazer a notícia aqui é difícil, porque todos nós temos idosos na família e nós seremos um dia os idosos. Reflitam um pouco no que eu disse. E, pela quarta vez, apagarei os comentários negacionistas. Até meu próximo vídeo.